Vou torcer até o final pro nosso menino Neiser. Aí podemos falar um pouquinho sobre ele, né? Neizinho, Neiser Real, fez o seu primeiro jogo como titular e teve uma atuação questionável no que diz respeito às finalizações, né? Ele acabou não tendo muita participação no jogo com passes e tudo mais, e teve ali 3 ocasiões para fazer o gol. Uma primeira finalização de canhota no início, aquela bola de cabeça que ele manda para fora, e no segundo tempo a finalização que a gente viu ali depois do passe do Matheus Pereira. Já dá para fazer alguma avaliação do Neiser no Cruzeiro, Pedrão? É muito pouco ainda, né? Tem jogado pouco. Tiveram questões físicas ali que acabaram minando, assim, talvez, mais oportunidades. É claro que esse aspecto da finalização ele vai pesar porque ele é um atacante. Mas eu tava até conversando isso aqui antes, o Caramujo, com o Rafa, da produção aqui, e eu vi esse comentário em uma postagem que o Mike fez lá, o Mike Costa fez no Twitter, um rapaz respondeu ele, até peço desculpa, que eu não, esse menino é bom. O comentário do amigo lá na postagem do Mike é algo que eu concordo muito. A gente olha para o que tem acontecido nos lances do Neiser e ele se posiciona muito bem, os movimentos são muito bem feitos. É mais fácil você pegar esse atleta e fazer um trabalho específico de finalização do que ensinar talvez um cara que finaliza bem, mas que se posiciona muito mal. E é um cara muito novo, né? Ele tem 20 anos, talvez é a primeira experiência dele, assim, num cenário competitivo maior, respeitando, claro, o futebol onde ele estava, mas o futebol brasileiro é o futebol mais difícil da América do Sul. Então, o próprio Caio Jorge, né? Muita gente lembrou disso. O Caio Jorge teve problemas também no início do Cruzeiro, né? Com algumas finalizações, teve pênalti perdido. É o que o Samuca falou ali na transmissão no dia de jogo KTO. É o momento da gente abraçar esses meninos. Acho que o mesmo que a gente pede para atletas da categoria de base, que são formados aqui, é para pedir também para atletas jovens, né? Que vêm, como é o caso do Neiser, tem o caso do Cauã Moraes, também é um menino muito novo. O Jonathan Jesus, que às vezes passa também por um processo de algumas cobranças um tanto quanto exacerbadas, na minha opinião. Mas acho que o Neiser é um atleta que tem muito potencial. Eu me apego muito a isso. Ele é um cara que o tempo inteiro ele tem ficado, quando joga, em condições de finalizar. Então aí tem uma coisa positiva. Ele sabe se posicionar. Acho que agora é trabalhar mais em cima desse aspecto específico da finalização, que para mim é algo simples de ser trabalhado com o atleta. E aí o Cruzeiro vai ter ali um jogador com muito potencial. Mas eu acho que não é nada assim muito alarmante não, cara. Eu acho que dá para corrigir. Acho que tempo de jogo também vai proporcionar a ele melhores escolhas no momento ali de finalizar, e aí ele vai conseguir marcar esse primeiro gol e dar sequência nesse processo de evolução. Tirando o Caio, eu ainda acho que o Neiser é o cara que tem mais potencial para entregar gols dentro desse time. Ainda acredito muito nisso, mas é um processo natural que ele está tendo de adaptação, jogou muito pouco. E assim, o Samuca apontou bem sobre o contexto de vida na transmissão, mas vale até falar do que foi o Neiser pelo Milionários, né? Um cara que, e a gente pontuou isso por inúmeras vezes, ele não fez gols no profissional. Então ele já veio pro Cruzeiro meio que com esse peso, né? O Cruzeiro tá numa proporção muito diferente, mas é um cara que ele sente que ainda precisa se afirmar dentro de um clube profissional. E até para ele se livrar disso demanda um certo tempo, né? Um suporte, claro, emocional, mas principalmente dentro de campo ele conseguir estar correspondendo com gols. Eu acho que a partir do momento que ele conseguir fazer o primeiro com a camisa do Cruzeiro, as coisas tendem a melhorar. Mas claramente é um jogador diferente, inteligente, que sabe se colocar, que tem movimentos muito legais. Precisa caprichar em termos de finalização? Claro que sim. Contra um Corinthians, por exemplo, o Neiser tendo a oportunidade de entrar, dificilmente ele vai conseguir ter tantas chances claras como teve contra o Pouso Alegre, né? E a gente precisa dele sendo bem eficaz. Mas eu ainda acho que o Neiser vai dar uma boa resposta com a camisa do Cruzeiro e, de um modo geral, foi até legal ver aquela reação dele, no sentido assim, de que ele se incomodou com aquilo. Eu acho que o cara que faz questão de demonstrar isso acaba me cativando de uma certa forma, porque ele mostra que tá engajado, tá trabalhando para fazer o seu melhor. E eu acho que tem uma questão aí, eu acho que é confiança, viu? Porque ele finalizou bem nos jogos do Sub-20. Tem gol de tudo quanto é jeito, né? Então ele sabe finalizar. Acho que tá precisando aí marcar o gol, tirar um peso, né? Dele se cobrar também. O que eu falei ali, Caramujo, tem muito a ver com a história de vida dele, né?
Eu acho que algumas coisas são públicas aí, mas vai muito além disso. É uma história, assim, bem pesada. Vi até algumas pessoas lá brincando nas redes sociais, né? Eu acho que não cabe brincadeira nesse quesito aí. E é um garoto que sai de casa com a grande chance da vida agora, aos 20 anos, de ter uma condição financeira melhor para ajudar familiares que ainda estão vivos, né? E que dependem dele, né? Sim, a única oportunidade que teve foi o Ney se transformar em um jogador profissional. Então, sai do país, vai melhorar a vida desses familiares aí, como eu disse, que estão vivos. Alguns outros, infelizmente, foram assassinados, né? Então, é uma história, assim, bem pesada de um garoto que vê no futebol aí um futuro melhor para todos os seus familiares, né? Então, pensa o peso disso tudo, né? A mãe que ainda está viva fica e ele vai sair para buscar algo para todos esses que estão lá, para tentar tirar dessa... A gente sabe como é a violência na Colômbia, né? Sem contar, aí já junta, né, Samuca, o peso de você ser um atleta profissional. Sim. A gente sabe que eles são bem Chegar no remunerados. Cruzeiro. E tudo, mas assim, gente, ser bem remunerado não te transforma num robô. Você pode ter uma remuneração ali que é melhor do que a maioria da população, sim. Mas é uma outra coisa que pra mim tem que entrar no debate também. Nenhum desses atletas chegou nesse mercado e ameaçou as pessoas que comandam esse mercado para poder remunerar eles dessa forma. O mercado enxerga a possibilidade de remunerá-los assim. E aí até a gente ressaltar o que o Tite fez. Eu acho que é uma baita atitude do Tite, de sentar ali, de acalentar ele, e vai para a coletiva e elogia, e fala dele no dia a dia. É isso que é a posição, né, da liderança. E a gente tem que torcer para que esses meninos aí eles tenham sucesso, porque eu acho que o sucesso deles também está atrelado ao sucesso do Cruzeiro, né? Eles são jogadores do clube. Então, eu acho que é uma história, assim, o Samuel trouxe aí, é uma dificuldade. Ele, assim como muitos outros que estão ali, conseguiram. A gente sabe que o futebol não é simples, tá? A gente viu, por exemplo, recentemente a Copa São Paulo. Tinham vários times ali. Poucos desses atletas vão chegar em equipes do nível, por exemplo, do Pouso Alegre. Eu não tô nem falando do Cruzeiro. Tô falando do Pouso Alegre, que é um clube ali de divisões inferiores. Então, é uma pressão, é uma carga muito grande. É o que o Samuel falou, né? Falando do aspecto de dentro do campo. Acho que é confiança. Quando sair esse primeiro gol, acaba o atleta tirando esse peso. E acho que cabe aos líderes do elenco do Cruzeiro, assim, protegerem esses atletas, né? Acho que é o papel também dos atletas mais experientes ali, cuidar desses atletas mais jovens, justamente porque eles servem de espelho, né? Eles são os que têm conseguido vencer esses desafios, e eu tenho certeza que o Neisser ainda vai ajudar muito o Cruzeiro e vai ser muito feliz por aqui. E pontos que a gente precisa lembrar, né, gente? 4º jogo dele pelo Cruzeiro. Primeira oportunidade como titular. Mas contra o Betim, ele era reserva, né? O titular foi o Chico, ele entrou ali com 20 minutos e aquele dia também desperdiçou a oportunidade, mas acontece, tá? Atacante vai perder chance. Quantos gols o Caio Jorge perdeu, o Gabriel, os outros, então, não vou nem falar, né? Mas enfim, então calma, sabe? Calma, o cara tá iniciando uma trajetória em outro país, tem a questão de adaptação também. Primeiro jogo como titular, né? Exatamente. Então, assim, deixa o cara se ambientar. Inclusive, eu acho que o cenário ideal pro Cruzeiro é Caio Jorge titular na quarta-feira e o Neisser titular no final de semana. Claro, sim. Sabe? Pra mim, Sim. assim, ele titular de novo pra jogar de novo. E deixa o Caio Jorge no banco? Sim, deixa o Caio no banco, porque a gente sabe que se ele teve que ficar fora do jogo é porque a questão física dele preocupa nesse momento. Então, saber gerenciar o atleta e dar oportunidade, assim. Fazendo o primeiro gol no profissional, vai tirar uma escânia dos ombros ali. Uhum. Porque o cara tá com esse peso. Pô, lá no Milionários foram umas 20 partidas, ele deu umas assistências, fez uma graça lá, subiu com os 2 pés em cima da bola. Então, assim, você vê que é um jogador que quando ele tá mais solto, e a gente viu isso no Sul-Americano e no Mundial, ele é um jogador que tem muito recurso. Aquele giro, 1 minuto de partida. O pessoal ficou até, tocou na mão ou não tocou, mas a forma como ele gira pra perna ruim, finaliza, não é coisa de jogador ruim, gente. É coisa de jogador que... A movimentação dele para se colocar em condições do gol que ele perde com o passe do Pereira é de um atleta inteligente. No jogo contra o Betim, ele já tinha feito o gol do Chico anulado por impedimento. E é um ponto muito importante para atacante, essa questão de
controlar ali a passada na hora de fazer esse movimento de Pra não desmarque, ficar impedido. para não ficar impedido. Tem grandes atacantes que têm dificuldade nesse quesito, que ficam... Abraço a Pipo Inzaghi. Verdade, hein? Então é aí que o Caramujo falou, acho que eu concordo muito com isso. E aí, assim, fazer menção ao que a torcida do Cruzeiro fez, né, de entender também esse momento, ir lá, comentar nas redes sociais, dar esse apoio pro atleta, porque eu acho que o nosso papel como torcedor, é claro, é de cobrar, é de querer o bem da instituição, mas não é só ali fazer a instituição vencer dentro dos jogos com esse apoio pro time como um todo, mas nesses momentos também mostrar pro atleta que ele tem ali, por mais que ele esteja distante da família, ele tem pessoas ali que de uma forma virtual, digamos assim, mas que estão abraçando, estão dando esse suporte, e eu continuo com o que eu falei. Acho que o Neisser é um cara que ainda vai ajudar muito o Cruzeiro. E mesmo com o gol do Bruno Rodrigues, né, jogando ali na função do Neisser mais dentro da área, não tem que mudar esse cenário do Neisser ser uma primeira opção ao Caio, né? Ele veio para ser esse cara, é um cara que dentro da área tem potencial para ser mais perigoso que o Bruno Rodrigues. É claro que o Bruno pode ser útil por ali também, já foi contra o Pouso Alegre, mas é um cara que inicialmente veio para suprir uma carência em outra posição, como ponta. Então é importante que o Tite dê uma sequência a isso também, né? Ao Neisser como a principal alternativa ao Caio, até para que a confiança dele não caia por terra. Inclusive a mensagem do Paulo aqui é interessante, ó. Quando o Caio chegou, vi vários aí cornetando ele. Hoje estão fazendo o K. O Exatamente. que mais tem, né? Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!